Entre milhares e milhares, escolhi a tua presença. Entre sabores e sabores, escolhi o sabor da tua presença. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o vosso amado irmão Teófilo, diretamente de Angola. Glória a Jesus. Vim trazer uma palavra de meditação para os meus amados irmãos, para nós meditarmos um pouco naquilo que o Senhor, aleluia, tem colocado em meu coração nesses últimos dias, que é a grande comissão, a comissão da igreja em geral, porque a igreja está a se esquecer daquilo que é o seu propósito e objetivo dela aqui na Terra. Vamos abrir primeiramente o livro de Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Assim está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos no livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 14. Assim está escrito, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Jesus. Então, esta é uma pequena meditação, uma pequena reflexão que eu venho trazer à igreja neste dia de hoje. Amados, nós sabemos que nós somos filhos de Deus quando nós recebemos Cristo Jesus. E nós sabemos que nós andávamos nas trevas, segundo o curso do príncipe da potestade do ar. Assim conforme diz no livro de Efésios capítulo 2. Nós estávamos nas trevas, mas graças à maravilhosa luz e bondade e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou das trevas, nos resgatou do pecado, para que assim a luz dele pudesse se resplandecer em nós, e nós que cremos nele fôssemos assim feito filho dele. Então, amados irmãos, nós recebemos Cristo. Nós agora somos cristãos na pessoa de Cristo Jesus. Nós meditamos, lemos a palavra de Deus, conhecemos as Santas Escrituras, conhecemos a palavra de Deus, glória a Jesus. Até muitos já têm em decore o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, e assim conforme tem outros versículos adiante. Mas nós como cristãos, nós estamos a cumprir aquilo que é a grande comissão. A grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, não é somente para os missionários. É para todo aquele que creu. É para todo aquele que recebeu Cristo. O que Jesus Cristo disse antes dele subir ao céu? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele disse: E enviarei o Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê que nós recebemos a virtude do Espírito Santo? Vão receber a virtude do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, aleluia, a partir do momento que nós
decidimos crer naquele que morreu por nós, naquele que carregou o nosso pecado e está sentado diante do trono do Pai. Nós recebemos Cristo, então o Espírito Santo, que é a virtude do Espírito Santo, é para nós testemunharmos da pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Mas infelizmente, hoje em dia, muitos não estão a fazer isso. Muitos dizem, não, vou esperar o fulano de tal, não, estou sozinho, não, me dão muitas desculpas. Não querem fazer e não estão a fazer. E tem certas vezes eu me pergunto, mas cadê aqueles cristãos que são famintos de almas, são sedentos de almas? Cadê? Certa vez alguém perguntou a um pastor, disse, pastor, por que os cristãos hoje em dia não evangelizam tanto assim conforme no livro de Atos? E esse pastor, ele respondeu de uma maneira sábia. Ele disse, olha, meu amigo, eu vejo que hoje em dia os cristãos não estão a evangelizar assim conforme no livro de Atos, é porque eles não são cheios do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que possui a virtude do Espírito Santo na sua pessoa, ele sai, vai evangelizar. Ele sai, vai anunciar aquele que morreu por ele, vai anunciar aquele que trouxe a luz. Ele vai anunciar a pessoa de Cristo, ele anuncia a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus, aquilo que é o Evangelho. Apóstolo Paulo, ele chegou por compreender esta verdade, onde ele diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, aleluia, de tanto dos gentios como dos gregos. É necessário, porque nós vemos, irmãos, como é que eles vão ouvir se ninguém se disponibiliza para anunciar? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? E como é que eles vão conhecer Cristo se ninguém se disponibiliza para estar lá? Então, vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto, vamos cumprir o ID. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide a todo mundo, pregai, aleluias, o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A nossa missão não é convencer o homem, não é obrigar o homem, mas sim, é somente anunciar, pregar, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem sou eu? Quem é você? Para empurrar o outro para crer, para obrigar o outro para crer. Se não crê, se não quer, deixa estar. O importante é que você anunciaste a mensagem. Jesus Cristo disse, se vocês forem numa cidade, pregarem ali a palavra, e aqueles não vos receberem, não crerem, quando vocês estiverem para sair de lá, sacudem o pó da poeira daquela terra. Porque eu vos digo que em Sodoma, glória a Jesus, porque eu vos digo que nem Sodoma receberá tamanho juízo como aquela cidade. E ainda ele vem dizer, no livro de Lucas, Mateus, Marcos, no Evangelho, Jesus fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que em ti se fez, muitos se teriam se convertido, muitos teriam sido salvos.
Então, nós devemos anunciar, nós devemos pregar, nós devemos levar a palavra do Senhor a toda criatura. Nós devemos fazer isso, meus amados irmãos. Não importa o meio em que você o vai usar para poder anunciar a palavra de Deus, usa. Se vais usar as redes sociais para você anunciar a palavra de Deus aos teus amados irmãos, usa a palavra, usa teu canal do YouTube, anuncia a palavra, prega a palavra. Muitos vão crer, vão receber, o Espírito Santo vai direcionar o teu vídeo para outras pessoas. Vai anunciando a palavra de Deus. Só não seja covarde, só não seja tímido. Se disponibiliza para poder ganhar almas para o reino dos céus. A palavra diz que a festa, quando uma alma é salva, quando uma alma é ganha. Então, meus amados irmãos, a melhor virtude que nós recebemos é a virtude do Espírito Santo. O dom, a fé. Pois Deus não nos deu espírito de covarde. Deus não nos deu espírito de vergonha, não. Deus nos deu espírito de valentia. Deus nos deu espírito, aleluia, de homem, aleluia, disposto para ir bater de frente contra as forças infernais. Então, meu amado irmão, seja luz aí na tua cidade onde você estás. Seja luz aí no teu bairro, no teu estado, na tua província, no teu país. Seja luz ali onde você estás. Porque é necessário que o evangelho seja pregado em toda a criatura. Mateus 24. Glória a Jesus. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. Ok. Depois de ser pregado em todo o mundo, Jesus, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Ok. O fim virá quando a palavra de Deus for pregado, for lançado praticamente nos 4 cantos desta terra. Então vamos estender-nos as mãos uns aos outros. Vamos parar de ficar ali a fofocar dos outros. Vamos parar de ficar ali a analisar a vida do outro, como é que estão a andar, como é que não. Vamos parar de comparar a nossa vida, a vida dos outros. Não. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Chega de bibliotecando a vida dos outros, espiando a vida dos outros. Chega de você começar a causar escândalo, a levar fofoca nos outros. Não, visto fulano de tal, começar a falar mal dos outros com má intenções. Cuidado. Cuidado. Pois a palavra de Deus fala no livro de Provérbios os 7 pecados que Deus odeia e o 7º ele detesta. Aquele que gosta de causar contenda entre os irmãos, esse o Senhor detesta. Então, cuidado. Faça aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Faça a obra que o Senhor preparou para a tua vida. Quantas demais coisas, não se preocupa. O Senhor fará. Faça com que o reino de Deus seja anunciado. Seja uma testemunha viva. Seja uma testemunha fiel de Cristo Jesus aqui na terra. Anuncia, proclama. Mostra Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. Pois nesta vida, nesta terra, ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos, sim. Mas o Espírito Santo nos ensina a caminhar na perfeição. A palavra de Deus nos ensina a caminhar na perfeição. É hora de voltarmos na essência. É hora de voltar ao primeiro amor. Lembra-te, quando você recebeste Cristo agora, a fome e a sede de você anunciar, mostrar a palavra de Deus aos teus vizinhos, aos teus irmãos.
Onde é que está agora aquela sede, aquela fome? Onde é que está? E o que é que você está a fazer para poder voltar de novo no primeiro amor? Volte ao primeiro amor. O Espírito Santo está a nos chamar para nós voltarmos de novo no primeiro amor. E é no primeiro amor onde nós sentimos mais compaixão, mais misericórdia, onde nós nos sentimos mais abraçados para com o nosso próximo. Então se disponibilize, seja a luz, brilha, que a luz de Cristo possa brilhar em você e que você seja um caminho, para que os outros possam seguir e trilhar. Que Deus venha abençoar você. Fica com esta palavra, guarda esta palavra, medita, ora, peça ajuda ao Senhor, peça que Ele possa nos ajudar. Por favor, ore por nós, ore por essa obra. Eu peço que você se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajude a crescer o nosso canal, pois mais vídeos como esse teremos. Brevemente iremos passar a sair nas ruas, pregar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Cristo Jesus quer que nós façamos. Ele tem colocado isso em minha alma, em meu espírito. Então estou em separação, porque não se pode só simplesmente sair de qualquer maneira, não. Então estou aqui em separação, a me preparar para assim colocar os meus pés no arado, para me colocar os meus pés na seara. Pois grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, se são poucos ceifeiros, então eu não posso praticamente estar na zona de conforto. Eu tenho que estar lá na seara. Tenho que ajudar os meus irmãos que já estão lá dentro da seara. Então, ajude, dá um like no canal, se inscreva no canal, compartilha aos teus irmãos que também têm a mesma visão, a mesma sede de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos assim crescer. Em nome de Jesus, eu oro que esta mensagem possa rasgar o teu coração, que a dureza do teu coração, a timidez e a vergonha do teu coração possa ser quebrado agora, em nome de Jesus. E que você venha receber esta palavra com grande impacto, a ponto de você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto para ser ovelha. Estou pronto para ser levado como ovelha ao matador, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a vossa vida em nome de Jesus. Paz.